Dia 9 de março, terça-feira da terceira semana da Quaresma. Olá, eu sou a Joana e bem-vindo ao meu canal Ser de Santos, porque eu sou santa. E hoje, as leituras, já vou começando a falar, né? A primeira leitura é Daniel, capítulo 3, versículo 25, 34 e ao 43. Salmo 24, 25 e o Evangelho Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Eu peço para vocês prestarem bastante atenção nesse Evangelho, porque é muito importante. Ele fala bastante sobre o perdão. Acho que vocês já sabem o Evangelho. Então vamos lá junto comigo? O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não me devias eu também, não devias tu também ter compaixão do companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho possam perdoar os nossos pecados. Amém. Falando em perdoar, acho que vocês já devem ter ouvido a mesma explicação, né? No 70 vezes 7 e tal. Mas agora eu quero falar de um seguinte. Não vou falar desse 70 vezes 7. A gente tem que perdoar mais que isso e tal. Não vou falar disso não. Porque vocês já sabem. E muito bem. Mas eu vou falar de uma coisa muito interessante que eu já vinha pensando, né? Eu li esse evangelho e fiquei pensando, como é que eu vou falar isso para eles, né? Para vocês, no caso, como é que eu vou fazer essa reflexão para eles? E aí pensei com meus botões e resolvi falar de uma coisa que eu acho que você já deve ter passado por isso. Quando brigou com um amiguinho na escola, bem pequenininho mesmo. Vamos dizer uns 7 anos ou 6 anos de idade que tu tinha. Eu também tinha, né? Vamos dizer. E aí, você brigou com o coleguinha e a tia pede desculpa. A gente pedia desculpa. Mais ou menos assim com essa cara. Desculpa. Entendeu? E a gente se resolvia, claro. Mas era criança, tá. Mas às vezes a gente parece essa criança, a gente volta pro passado, pega essa pirraça, esse perdão que não é de coração e bota pra vida adulta, pra vida adolescente, pra vida, né, pré-adolescente, vamos dizer, como o meu. E a gente não perdoa de coração.
Porque quando a gente é criança, a gente perdoa, porque a tia, a professora, né, do pré-1, do pré-2, pediu pra gente perdoar. Mas, às vezes a gente, até na pré-adolescência, na adolescência, na vida adulta e até na vida idosa, a gente pega esse passado, esse perdão que não é de coração do passado e bota no atual, nos dias atuais. A gente faz assim, desculpa, ou eu te perdoo. Com a cara emburrada, com vontade de não querer perdoar. E aí, acho que você já deve ter ouvido isso. Então, o que a gente professa no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Você está perdoando teu irmão? Eu não acho que só é o católico que faz. Porque Pai Nosso é uma oração universal. Mas cada pessoa que reza, eu acho que reza da boca para fora. Porque a gente, acho que é aquela pessoa que, vamos dizer, eu rezo porque todo mundo está rezando. Por exemplo, depois, mais ou menos, acho que das oferendas, cadê? Depois, na verdade, depois da oração eucarística, tem a oração do Pai Nosso. Aí, o povo tá rezando, vou rezar também. E a gente? Quando a gente crê, o credo, o Pai Nosso, a gente, toda a oração que a gente vai rezar, toda palavra que sai da nossa boca, a gente não tem que falar da boca para fora, a gente tem que revezar o que a gente vai falar. Pensar mais de 2 vezes. Pensar 1 bilhão de vezes, 1 bilhão 1 bilhão 2, até a gente ter certeza do que a gente está falando. Isso eu acho que você já deve ter ouvido muitas vezes, mas eu vou falar de novo para prestar atenção, porque a gente está professando uma coisa que a gente não faz. A gente está sendo um daqueles mestres da lei que a gente falou na segunda semana da quaresma, aqueles que profetizam e não cumpre o que professa. Não faz o que professa. E a gente está fazendo mesmo? A gente julga os outros, como eu falei no dia 8, ontem. A gente julga os outros, mas a gente não presta atenção nos nossos erros. A gente não aceita que a gente erra. E a gente, aqui é a mesma coisa, a gente não perdoa. A gente professa perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqui que estão ofendidos. E você está perdoando? Eu faço essa pergunta não só para mim, mas para você. Nós estamos perdoando? Mas eu sou boazinha, eu sou não sei o quê. Mas você está perdoando? Ou melhor, você aceitou o teu erro e pediu perdão? Se o outro não perdoou, vai com o tempo. Mas pediu perdão ou perdoou o teu irmão? Nós temos que rever nossos conceitos em perdoar. Nós temos que rever o nosso professar, o nosso credo, o nosso Pai Nosso, a nossa Ave Maria, o nosso Santo Anjo, todas as nossas orações, todas as palavras que saem da nossa boca. Eu também tenho que rever a mim. Então, meus queridos, a gente sempre vai querer ser maior, vai querer sempre totalmente não querer aceitar que a gente errou. Mas aqui, nesse evangelho, Jesus nos mostra que nós somos pequeninos. Como eu sempre falo no meu canal, a gente é pequenino, a gente é miserável. Miserável não de uma forma ruim. Para nos reconhecermos como pecadores, entendeu? Reconhecermos que somos pecadores, que nós não merecemos esse ato de amor que Jesus fez por nós, entendeu? E, lógico, uma coisa interessante aqui que eu acho que você já deve ter ouvido falar, claro, que é o Pedro perguntando. Aí eu te pergunto, quanto é infinito
vezes infinito. Infinito, 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 né? Números são infinitos, não tem definição, esse é o último número. Não, não existe. Porque número ele nunca para. Ele não tem o ponto final. Ele não tem a hora, ele não tem o seu ponto final. E o perdoar, ele nunca vai ter. Porque a gente não tem que perdoar só 70 vezes 7, como Jesus falou. Jesus estava dando só um exemplo, mas no mundo de hoje a gente tem que perdoar números infinitos vezes números infinitos todos os dias, todas as horas, todos os segundos, todos os minutos. Então perdoar. Perdoar é a palavra dessa semana, é a palavra para esse dia. Ok? Eu vou ver a reflexão aqui do meu livrinho e depois eu vou ler a... Se vocês estão ouvindo, liga não, tá bom? O cachorro latindo acho que pros outros cachorros. Eu vou botar o microfone mais pra cá, pra vocês ouvirem melhor. Enfim, eu vou ler a reflexão aqui e eu quero que vocês anotem também o versículo... Não sei se eu já falei isso, mas o versículo 21 e o versículo 27. E vamos ver a reflexão aqui. São firmes e decisivas as palavras de Jesus. Se cada um não perdoa seu irmão, o Pai não os perdoará. Jesus afirma que devemos perdoar sempre sempre. A parábola dá os motivos. Devemos perdoar porque Deus nos perdoa, porque nos perdoa de nós, também perdoamos. E uma vez que devemos perdoar, sempre podemos concluir que também Deus nos perdoará dessa forma, se nós sempre perdoamos. Perdoar é um ato de amor. Nosso amor deve ser sem limites e sem limites nosso perdão. A vida com Deus e com os nossos irmãos é feita de relações fraternas e misericordiosas. E realmente. E aí tá falando aqui rapidinho, né? Sobre que o perdoar é um ato de amor. E se a gente não perdoar, Deus nos perdoa, como diz aqui na reflexão. Mas aí nós pensamos, perdoar é um ato de amor. Que perdão Deus nos deu? Tipo, eu te perdoo. Olha, como assim? O ato na cruz. Muito bonito. Ele falou, eu te perdoo de uma forma não dolorosa, mas que tocasse o nosso coração para percebermos os nossos pecados, o quão grande é a palavra eu te perdoo. Então eu vou ler também a reflexão desse livrinho, né? E eu quero que você acompanhe conosco. Dia 9, terça-feira da terceira semana da Quaresma. Mais uma lição na escola da arte do perdão. Na igreja deve acontecer o contrário do que proclamava Lameque. Matei um homem por uma ferida, um jovem por causa de um arranhão. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. A igreja existe para perdoar. Os cristãos sabem que Deus lhe perdoou com o sacrifício da cruz, único e suficiente para a remissão dos nossos pecados, dos pecados de todos. Não podemos fazer menos do que perdoar, o que é uma demonstração da verdade de nossa fé. Com o perdão dado ao próximo, não conquistamos o perdão de Deus, mas atestamos a nossa fé. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou nesse vídeo. Se inscreva, deixa o like, ative o sininho para as notificações e compartilhe para que muitos possam crer e perdoar o próximo. Ok? Tchau e Deus abençoe a todos.